vídeo de hoje iremos ler cartas da princesa Maria Leopoldina, falando sobre suas dívidas e pedindo dinheiro emprestado para pagá-las. Na primeira carta enviada ao seu pai, o imperador Francisco I da Áustria, a princesa Maria Leopoldina conta que estava muito triste, pois seu esposo, o príncipe Dom Pedro, havia proibido de mandar dinheiro para a Áustria. Dessa forma, Dona Leopoldina não poderia pagar os austríacos que haviam acompanhado durante sua viagem até o Brasil. Na carta, Dona Leopoldina pede que seu pai pague suas criadas que haviam trabalhado para ela, como suas damas, camareiras e cozinheiras. Dom Pedro não concordava em pagar os serviços prestados pelas damas austríacas, pois dizia que só ajudava os portugueses. Amado papai, aproveito um portador para Lisboa para lhe mandar umas linhas, amado papai. Estou muito triste porque meu esposo me proibiu expressamente de mandar dinheiro daqui para minha inesquecível pátria, e por isso me encontro na situação extremamente desagradável de não poder pagar todas as pessoas, algumas criadas de que gosto muito, mas é a vontade de meu esposo e meu dever maior é obedecer-lhe. Recomendo a sua bondade e cuidado, bondosíssimo papai, minhas tão fiéis criadas. Infelizmente, meu esposo nada mais me permite, pois só se propõe a fazer algo pelos portugueses. Estou bem e feliz. Com muita paciência e prudência as coisas vão indo. Beijo-lhe as mãos inúmeras vezes, assim como as da querida mamãe, para quem, infelizmente, não tenho tempo de escrever. E permaneço sempre com o mais profundo respeito e amor filial, querido papai, sua filha obediente Leopoldina. Na carta anterior, a princesa Maria Leopoldina chamou de querida mamãe a quarta esposa de seu pai. Para entender melhor esse assunto, assista ao vídeo. As madrastas de Leopoldina, esposas do imperador Franz II do Sacro Império Romano e I da Áustria. Antes de prosseguirmos, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Continuando. Em outra carta enviada ao seu pai, a princesa Maria Leopoldina, na época com 20 anos, lamenta que sua babá, chamada Francesca Nani, que havia vindo junto com Dona Leopoldina ao Brasil, havia voltado para a Áustria. Na ocasião, o príncipe Dom Pedro não pagou pelos serviços prestados pela babá, e Leopoldina demonstrava bastante preocupação com o futuro de sua amiga, pois queria que Enani tivesse uma velhice tranquila. Amado papai, partiu a boa Enani, que recomendo a bondade do Senhor, já que infelizmente meu esposo quer saber o dinheiro português utilizado apenas para portugueses. É o que posso fazer para ajudá-la a ter uma velhice despreocupada, agradável, após tantos serviços prestados com fidelidade. Esse pensamento era uma alegria autêntica para mim, e vê-lo destruído me doeu amargamente. Acontece que o ministro do exterior alemão, chamado Clemens Wenzel von Metternich, filtrava as cartas que chegavam ao pai de Leopoldina. Provavelmente Metternich não deixou tal carta chegar ao imperador da Áustria, pois o ministro acreditava que o problema financeiro era agora dos portugueses e não dos austríacos. Dessa forma, a babá Enani não recebeu seu dinheiro e Dona Leopoldina, desesperada, acabou recorrendo a empréstimos para tentar pagar sua grande amiga e babá. Aliás, segundo relatos e cartas, a arquiduquesa Leopoldina não gostava do príncipe de Metternich. Se você quiser um vídeo sobre o assunto, deixe nos comentários. Em outra carta, a princesa pede que seu pai pague os serviços de seu médico chamado Dr. Johann Camelarra, que havia acompanhado em sua viagem ao Brasil. Na carta, Leopoldina conta que não poderia mantê-lo no Brasil,
pois não era pago e muito menos valorizado. Caríssimo papai, como Kamirlaha está retornando a Viena, peço-lhe que o acolha, porque não posso ajudá-lo e nem mantê-lo aqui, por motivos que ele lhe explicará. É um excelente médico e, ao mesmo tempo, uma pessoa nobre e boa. É lamentável que aqui se despreze e oprimam pessoas boas e cabeças talentosas. Ao que parece, a antiga arquiduquesa da Áustria não sabia dar prioridade aos seus gastos. Acostumada com sua vida em Viena, onde doava verdadeiras fortunas a instituições de caridades, Dona Maria Leopoldina achava que deveria fazer o mesmo no Brasil, pois havia aprendido na Ordem da Cruz Estrelada os princípios da caridade cristã. O problema era que no Brasil, o príncipe Dom Pedro cortou a mesada de sua esposa, que havia sido combinada no contrato de matrimônio. Se você quiser saber mais sobre as pessoas que Dona Leopoldina ajudou na Áustria, então assista ao vídeo A Caridade da Imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina de Habsburgo-Lorena. A verdade é que a maior parte dos gastos da princesa Maria Leopoldina eram com doações a órfãos, pobres e necessitados. Mas certa vez, a princesa mandou que comprassem uma lhama do Peru para puxar a pequena carruagem de sua filha primogênita, chamada Princesa Maria da Glória. Em uma época em que não existiam políticas públicas que garantissem a existência e manutenção das instituições de caridade no Brasil, Dona Maria Leopoldina fazia questão de sustentá-las com imensas doações. Na próxima carta que iremos ler, Dona Maria Leopoldina praticamente implora ao seu pai por dinheiro. Ela diz que aconteceram muitos imprevistos e havia pegado emprestado cerca de 24.000 florins para pagar o salário de seus criados e ajudar as famílias carentes. A princesa diz que não iria conseguir pagar o dinheiro que havia pegado emprestado. Muito menos seu esposo conseguiria pagar. Leopoldina diz sentir vergonha de pedir tamanho favor ao rei Dom João VI, que era seu sogro. A princesa revela que não recebia sua mesada que havia sido negociada no contrato de casamento, e quando raramente recebia seu dinheiro, o príncipe Dom Pedro pegava. Dona Leopoldina suplicava ao seu pai que mandasse dinheiro para ela, e dizia que seu pai poderia consultar o diplomata austríaco chamado Barão de Marischal, que iria confirmar toda a história. A jovem Leopoldina confessava que a falta de dinheiro e as dívidas que havia contraído estavam a deixando desesperada. No final da carta, a princesa diz que estava enviando sementes e pássaros brasileiros como presente ao seu pai e se despede carinhosamente, deixando no final da carta um convite ao seu pai para ser padrinho do bebê que estava em seu ventre. Querido papai, é imensamente difícil para minha mentalidade alemã austríaca pedir ao Senhor, caríssimo papai, por ajuda paterna em um assunto de dinheiro. Mas em quem posso depositar plena confiança senão no Senhor, querido papai? Nunca ocultei o menor dos meus desejos. Gastos imprevistos, salários e pensões a famílias necessitadas e criadagem, que infelizmente depositaram suas esperanças só em mim, me obrigaram a tomar emprestada a quantia de 24.000 florins. Não posso pagar tal dívida, meu esposo muito menos, e meu tato me impede de recorrer ao rei. Meu dinheiro mensal não me é pago, e quando isso ocorre, meu esposo o retém, e não posso tirá-lo porque necessita dele para si mesmo. Por isso peço ao Senhor, querido papai, por mais difícil que me seja, que me envie o dinheiro, pelo menos com a consciência tranquila de que não o desperdiçarei, mas sim que tive que gastá-lo para pagar a criadagem e ama. Marischal é testemunha de minha situação precaríssima, que para minha mentalidade está quase me levando ao desespero. Estou lhe remetendo por esse portador sementes e alguns pássaros,
e aguardo com impaciência a fragata austríaca para mandar mais. Beijo-lhe as mãos e permaneço sempre com profundíssimo respeito e amor filial, querido papai, sua filha obediente Leopoldina. PS. Com imensa alegria comunico-lhe, querido papai, que estou no 5º mês de minha gravidez. Atendendo ao meu coração, peço-lhe que tenha bondade de ser o padrinho. No final da carta que acabamos de ler, a princesa Leopoldina citou seu filho chamado Príncipe João Carlos, que acabou falecendo muito pequeno. Para entender melhor, assista ao vídeo no nosso canal. Príncipe João Carlos de Bragança, 1821-1822. Centenas de desvalidos brasileiros também contavam com a ajuda da princesa Maria Leopoldina, mas também imigrantes e mercenários estrangeiros contavam com a ajuda dela. Um mercenário naquela época era um soldado ou oficial que, em troca de dinheiro, servia em um exército estrangeiro, como, por exemplo, o mercenário alemão chamado Karl Schiller-Hitost, que compôs à princesa um soneto e falou sobre suas dívidas. A princesa ficou tão emocionada com o soneto e comovida com a dívida do mercenário, que pediu ao seu camarista que entregasse a quantia de 200 mil réis ao alemão. Entretanto, o funcionário do palácio entregou 150 mil réis e pegou 50 mil para ele. Além de suas dívidas, a princesa era roubada por seus próprios funcionários. Dona Maria Leopoldina pedia dinheiro emprestado a diversas pessoas no Rio de Janeiro, como comerciantes, barões, viscondes, condes e marqueses. Mas as duas pessoas a quem ela mais recorria eram seus 2 secretários particulares, chamados Major Georg Anton von Schäfer e Johann Martin Flach. A cada mês que passava, as dívidas de Dona Maria Leopoldina aumentavam. Com a partida da corte portuguesa do Rio de Janeiro, a situação do príncipe Dom Pedro e da princesa Leopoldina só piorou, pois o rei Dom João VI levou de volta a Portugal todo o tesouro real, deixando o Banco do Brasil totalmente falido. Em meio às dívidas e sem dinheiro para pagá-las, Dom Pedro começou a cortar gastos. Instalou todos os secretários no Paço da Cidade, para não pagar aluguel aos outros estabelecimentos. Além disso, mandou que arrancassem dos navios inúteis os ferros para cunhar novas moedas. Nas próximas cartas que iremos ler, a princesa Maria Leopoldina fala sobre empréstimos com seus 2 secretários, o suíço Johann Martin Flach e o alemão Georg Anton Schäfer, que eram sócios de uma grande propriedade chamada Fazenda Helvécia. Flach estava no Brasil desde 1809 e era um fazendeiro muito bem-sucedido. Caro Flach, se for possível, tenha a bondade de entregar essa quantia ao portador desta carta. Empreste-me este dinheiro que espero poder devolver nos próximos dias, assegurando-lhe. Excelente chefa, tenha bondade de mandar-me hoje o conto de réis. A mais extrema necessidade obriga-me de novo a importuná-lo. Caro Flach, o senhor, que ao menos é honesto comigo e é meu único amigo nesta horrível América, suplico-lhe por tudo o que lhe é caro e sagrado, que me consiga 8 contos de réis, 4 para o senhor e os 4 restantes para mim. Infelizmente, minha situação está cada vez pior. Meu esposo só se interessa pela maldita bruxa, e a mim pode acontecer o que quiser. Procure com Philips. Ele diz que estará sempre à minha disposição. E com meu Antônio Bucego, sobrinho de João Bucego. Acho que eles serão úteis. No senhor, um alemão honesto, eu posso confiar, e eles podem ajudar a mim e ao senhor.
Assegurando-lhe minha constante amizade e simpatia, permaneço sua benévola Leopoldina. Nem mesmo após a independência do Brasil e a estabilização das dívidas do Império, a agora Imperatriz Maria Leopoldina conseguiu sanar suas dívidas. Ela continuava pegando empréstimos a juros exorbitantes para ajudar necessitados. Ela pedia dinheiro através de seus 2 secretários, chegando ao ponto de pedir dinheiro emprestado ao Marquês de Marialva. O Major Chefa pedia dinheiro em nome da Imperatriz Maria Leopoldina na Europa. Já seu secretário Flá pedia dinheiro em nome da Imperatriz no Brasil. Dona Maria Leopoldina nunca pedia dinheiro emprestado diretamente. Sempre havia alguém intermediando a negociação. Caro Flá, é muito penoso para mim, pois nós ficaremos sem dinheiro. Pedir-lhe que entregue essa quantia ao portador desta carta, mas é um assunto de extrema necessidade. Ficarei muito grata. Os motivos explicarei verbalmente, pois por escrito não se pode ter confiança. Ontem o barão João Marcos me disse que o seu cunhado é esperado a qualquer momento e que ele trará dinheiro. Assinado, minha amizade, Leopoldina. Caro Flá, tenha bondade de entregar essa quantia ao portador desta carta. Devolvê-los-ei amanhã, pois agora não há ninguém aqui ao qual eu possa pedir o dinheiro emprestado. Venha falar comigo amanhã às 2 horas, para negociar com Vicente sobre algumas coisas. Assinado. Consta que em março de 1825, a Imperatriz pediu que seu secretário-chefa pegasse um empréstimo na Alemanha de 120.000 florins. Excelente chefa, de coração desejo-lhe toda a felicidade com a estrela da Ordem do Cruzeiro que lhe remeteu o imperador. Alegra-me cordialmente, pois sou sua leal amiga e nunca esquecerei os bons serviços que sempre me prestou e que sei apreciar, assim como o imperador, pois é excessivamente raro encontrar essas qualidades em outras pessoas. Agora, depois de ter servido meu senhor, quero falar de mim. Passamos todos muito bem de saúde, e peço-lhe como a única pessoa a quem posso confiar-me, que me arranje, se for possível, por intermédio de uma casa de confiança, a quantia de 120.000 florins. Minha posição obriga-me a isso, visto que aqui só se pensa em retirar, mas não em aumentar ou dar. China nega as 500 libras esterlinas e trata o senhor de grandíssimo miserável, de tal forma que o imperador não tardou em atirá-lo pelas escadas abaixo, assegurando-lhe minha eterna amizade e benevolência. Sou, como sempre, sua afeiçoada Leopoldina. PS. O imperador encarrega-me agora de participar-lhe que Vossa Majestade receberá todo o dinheiro que requisitar. Conclua por isso o trabalho gigantesco que tive e procure pelo amor de Deus me arranjar 120.000 florins, ou 40 contos em moedas daqui, senão fico numa posição desesperada, visto que os egoístas e hipócritas portugueses não ficarão calados. Rogo a Vossa Majestade essa prova de amizade e mande-me o dinheiro. 2 meses depois, a Imperatriz pediu novamente dinheiro emprestado, dessa vez 140.000 florins. Excelente chefa, respondo agora a 3 de suas cartas, e o senhor já terá recebido minha carta, participando-lhe terem sido atendido todos os seus desejos. Como o general Bran vai finalmente, o que se torna absolutamente indispensável é que me procure 140.000 florins, para me ver-me livre de toda aquela gentinha, o que não será pequena felicidade. Mande-me bem depressa os livros e muitos soldados, pois acredito que se tornam cada vez mais necessários. Assegurando-lhe minha eterna amizade e benevolência, continuo sua bem afeiçoada Leopoldina. PS. Mande-me 2 cães saxônicos e um cão que saiba mergulhar. Excelente chefa, suas últimas 2 cartas agradaram-me cordialmente,
e espero com verdadeira impaciência os livros e o resto. A respeito de dinheiro, já seguiu a ordem para o gameiro, a fim de que sejam pagos todos os soldados e colonos já contratados, mas o senhor não deve contratar nenhum mais, visto que o amadíssimo supracitado diz que lhe falta dinheiro. Parece-me que não é no bolso dele. Assegurando-lhe minha eterna amizade e benevolência, continua sua bem-afeiçoada Leopoldina. PS. Não mostre esta carta a ninguém, a não ser ao Sr. Haupt, se quiser, pois o senhor está rodeado de inimigos. Ao que parece, a imperatriz escondia suas dívidas do imperador Dom Pedro I. Em julho de 1826, Dona Maria Leopoldina escreveu: Caríssimo Flá, por amor de Deus, tenha bondade de me arranjar os 3 contos. Quanto ao homem pequeno, não recebiam a resposta má do imperador. No entanto, ao que me parece, o meu esposo quer que lhe peça pessoalmente, mas diga-lhe que não mencione nunca o dinheiro. Os credores de Dona Leopoldina ficavam muito irritados com seus atrasos em pagar dívidas e acabavam cobrando suas imensas dívidas pessoalmente no Palácio de São Cristóvão. A imperatriz morria de medo de que o imperador Dom Pedro I descobrisse o tamanho da bola de neve que suas dívidas haviam virado. Excelente chefa, um cordial obrigado por sua carta e os presentes. Também, depois de longa batalha, que talvez mais custasse que as conquistas dos gregos e dos romanos, consegui sua nomeação de encarregado de negócios nas cidades hanseáticas e Baixa Saxônia, juntamente a Mecklenburg, Oldenburg e Dita, da Confederação Germana em Frankfurt. Segundo o mercenário alemão chamado Julius Mansfeld, Dom Pedro I acabou descobrindo sobre um dos empréstimos da imperatriz, mas não temos certeza se isso é verdade. Conta-se em geral no Rio de Janeiro que ela teria sido maltratada por seu marido quando seu encarregado de negócios, o qual cuidava das suas pequenas despesas, apresentou as contas para o imperador. A imperatriz se viu obrigada a escrever a seu encarregado de negócios que ela não poderia pagá-lo no momento e que, por causa da carta dele, ela já teria sofrido o suficiente. Como a imperatriz deve ter se sentido infeliz, de mesmo não estando sozinha, ter que tolerar um tratamento tão duro por parte de seu marido dentro de seus aposentos. Mas ainda dizem, em plena rua, às vistas do povo indignado também ter sido maltratada por ele, fato que teria gerado grande descontentamento nas classes mais baixas. Dona Leopoldina recebia 1 conto e 600 mil réis por mês. Enquanto isso, a amante de Dom Pedro I, chamada Domitila de Castro, recebia como dama camarista 1 conto de réis, além de joias, palacetes mobiliados, casas e chácaras, e também criados, carruagens e cavalos. Entretanto, a posição de imperatriz era muito maior que a de dama camarista. Com seu dinheiro, Dona Leopoldina dava grandes quantias aos asilos da cidade, ajudava pobres, inválidos e sustentava doentes. Além disso, a imperatriz precisava estar sempre bem arrumada com joias para aparecer em seus compromissos oficiais. E com esse dinheiro ela não conseguia manter seu guarda-roupas de imperatriz. Para completar, Dona Leopoldina não conseguia se acostumar com o tempero português, pois sofria com fortes desarranjos intestinais. Dessa forma, a imperatriz contratou um cozinheiro alemão para fazer sua comida, o que era mais um gasto mensal.
As dívidas da imperatriz chegaram até mesmo na Europa, onde Dona Leopoldina rogava aos seus tios, chamados arquiduques João e Carlos, que fizessem empréstimos em seu nome na Áustria. Ela pediu esse favor em segredo, pois Dom Pedro I não poderia descobrir sobre suas dívidas. No Brasil, Dona Leopoldina chegou ao ponto de pedir dinheiro emprestado ao Barão de Marischal. Quando ficava triste e ansiosa, Dona Maria Leopoldina muitas vezes descontava na comida. Em certa época, Dom Pedro I passou a contestar as despesas da imperatriz, chegando a cortar os gastos dela com a alimentação. Em meados de 1826, foi criada uma comissão que estudava a dotação dos imperadores, sendo decidido que Dom Pedro I receberia 800 mil contos de réis e Dona Leopoldina 60 contos de réis. Acontece que a imperatriz explicava que para pagar seus funcionários, iria gastar 34 contos anuais e sobrariam 26 contos para a imperatriz se sustentar durante um ano. Desse dinheiro, Dona Leopoldina deveria pagar sua alimentação e vestuário. Naquela época, era muito fácil qualquer pessoa falar com a imperatriz. Bastava esperar na porta da igreja que ela frequentava semanalmente, e a pessoa poderia conversar e fazer pedidos à imperatriz do Brasil, pois ela sempre dava atenção a todos. Outra forma de falar com a imperatriz era indo ao Palácio de São Cristóvão, ou esperar nos portões do palácio a monarca voltar de seus passeios matinais a cavalo, onde Leopoldina parava para atender aos pobres e necessitados que pediam dinheiro a ela. Esse costume da imperatriz Maria Leopoldina de sempre atender a todos que pediam ajuda foi banido no Segundo Reinado, onde a imperatriz Teresa Cristina foi proibida de atender as pessoas que a paravam na rua. Recomendaram à esposa de Dom Pedro II que respondesse: "Esse assunto é somente com o imperador." Na próxima carta que iremos ler, Dona Leopoldina fala abertamente sobre suas despesas. Caríssimo Flá, agora mesmo foi decidido dar ao imperador 800 contos de réis. Eu também queria falar, mas meu esposo, que infelizmente não se importa de maneira alguma com a gente, não me deixou, pois com 60 contos de réis, inclusive, como declaram os deputados e senadores, pagando minha corte que calculada escrupulosamente custa 34 contos sem alimentação e roupa, e sem outras despesas para mim, não posso viver decentemente, e devo conduzir minha vida cheia de preocupações, o que afinal seria tempo de acabar. Veja, caríssimo Flá, se pode conseguir junto dos amigos e irmãos que me deem 80 e 100 contos. Caso contrário, não pode ser. Por amor ao Brasil, perdi o ordenado de uma rainha de Portugal que montava mais de 100 contos, assegurando-lhe Leopoldina. Em 11 de dezembro de 1826, a imperatriz Maria Leopoldina do Brasil faleceu sem nunca ter recebido o dinheiro que os deputados haviam calculado para ela, e deixando muitas dívidas. O político e bispo Dom Romualdo Antônio Seixas planejou que o governo pagasse as dívidas da falecida imperatriz. Na sessão da Câmara, ocorrida em 28 de maio de 1827, Dom Romualdo falou: "Mas poderá dizer-se que o nosso tesouro não se acha em estado e tomar sobre si o pagamento de semelhante quantia, de que a maior parte foi derramada, como todos sabemos, no seio dos pobres e desgraçados dessa capital. Conheço bem o aperto em que nós achamos. Porém, ai de nós, senhor presidente, se estamos tão miseráveis que já não podemos satisfazer a este ato de equidade, reclamando, portanto,
e tão poderosos motivos de conveniência e dignidade nacional. Ainda na sessão da Câmara, o deputado Raimundo José da Cunha Matos afirmou ser testemunha ocular de que os empréstimos feitos pela imperatriz eram para dar esmolas aos pobres. Dizem que o próprio Dom Pedro I sugeriu que o governo pagasse as dívidas deixadas pela falecida imperatriz, para que ele livrasse seu bolso de tal obrigação. Durante a oração fúnebre em memória de Dona Leopoldina, ocorrida em 1827, o frei Francisco de Paula de Santa Gertrudes Magna relatou: "Quem pode contar todos os pobres que essa socorria ocultamente? Ah, se eu acaso pudesse aqui expor-vos a lista que depois de sua morte se achou no seu próprio gabinete. Que pasmo não seria então o vosso, vendo a enorme despesa que fazia nos socorros mensais, com que amparava tantas pessoas pobres, infelizes de toda a idade, sexo e condição." Segundo historiadores, a morte da imperatriz Maria Leopoldina comoveu a todos, principalmente as pessoas das classes mais baixas da sociedade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, então assista aos vídeos: O Maior Funeral do Brasil, a Morte da Imperatriz Leopoldina, e também As Joias da Imperatriz Leopoldina. Existiam credores que cobravam as dívidas da falecida imperatriz. O governo acabou quitando todas as dívidas, mas não mantiveram a tradição de ajudar os pobres e necessitados, que Dona Leopoldina ajudava mensalmente.